Oi, gente, tudo bem? Olha quem tá comigo hoje. É verdade. Ela veio, né, papai? Ela veio pra avisar pra vocês, ela não tá nem aí pra vocês, ó. Ela veio pra avisar pra vocês que domingo tem simulado, né, filha? Olha pra galera ali, ó. Ah, que olhou. É tão fofinha essa cachorra. Tá muito gostosinha. Esses dias ela reclamou que ela aparece no vídeo, ela aparece toda descabelada. Que ela nunca tem um lacinho, né, filha? Depois pai não bota lacinho pra sair, sim. Pai não bota. Não pode sair que tá de quarentena. Não pode. Então, pessoal, é pra avisar pra vocês que. Eita, ficou chateada, ó. É pra avisar pra vocês. Eita, é aqui, pra vocês. Eita, ó, chateada, ó. Pai não ama. Vá pro chão. Pessoal, para avisar para vocês que, né, nesse início de vídeo, espero que todo mundo esteja bem, de quarentena ainda, né? Para avisar que domingo agora, dia 30 tem simulado, tá? Vocês não precisam ficar muito estressados, querendo saber o que vai acontecer. Tem lá, vocês podem fazer, inclusive, no Instagram do IAP, tem as informações que vocês precisam para o simulado, tá? Vai ter o link lá disponível, se vocês quiserem também, lá tem uma foto oficial do simulado, onde vocês podem fazer uma espécie de cadastro para vocês receberem o link no dia pelo WhatsApp, né? No dia do simulado. E também você vai estar lá em todas as redes sociais, vai ter também o link para vocês acessarem e poderem fazer o simulado, certo? Lembrando que o simulado ele é aberto, ele não é só para alunos IAP. Então, como ele é aberto, vocês vão precisar colocar um nome completo e, se não me engano, e-mail e telefone. Um e-mail válido, né, obviamente, e um nome de vocês completo, certo? Então, é no dia mesmo, não precisa de nenhum tipo de cadastro para fazer a prova. O cadastro é só se vocês quiserem receber o link no dia pelo WhatsApp, tá certo? Para vocês se lembrarem. Lá tem o edital, tem o horário direitinho, vocês acham tudo pelo Instagram do IAP, @IAPIFRN, tá bom? Lá tem todas as informações que vocês precisam para poder acessar no dia o simulado, beleza? Falando disso, né, depois disso, a gente tem o conteúdo que vocês votaram pelo Instagram do IAP também, que é sobre pronomes. Vou deixar bem claro aqui que dar aula de pronomes para mim às vezes é um pouco difícil. Por quê? Porque tem muito. Quando a gente fala de pronome no geral, né, obviamente, é mais difícil do que quando a gente vai dar uma aula mais separadinha. Pronome possessivo, pronome de tratamento, pronome pessoal. E a gente vai separando esses pronomes para ministrar a aula. Aqui nesse caso, eu peguei e fiz um apanhado geral, né? Fiz um apanhadão mesmo de pronomes e vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então, assim, não tem nada de muito extraordinário, é só para a gente relembrar os pronomes e para a gente poder categorizar direitinho, saber os usos. Eu aproveitei também para não colocar só pronome, mas a gente também eu trago para vocês alguns outros conteúdos como colocação pronominal aqui, que faz parte disso, tá bom? Então vamos lá. Pronome é uma classe de palavras, a gente está falando de morfologia, a gente já falou sobre esses níveis de análise, né? Então a morfologia ela está muito presente. Vocês que escolheram esse tema era pronome e o outro tema eu não me lembro. Deixa eu ver aqui se eu acho. Mas eu não me lembro, eu não me recordo o outro tema, mas vocês escolheram IAP e FRN. Tá aqui, ó, pra quem quiser seguir, tá bom? Tadã. Eu não sei. Ih, não tem aqui mais. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Do, tem. Quem quiser me seguir também, ó, tá bom? Já pode, tá? Maravilhoso eu sou, olha que lindo. Então, eu não sei qual era o outro tema, mas enfim. Vocês escolheram um pronome, certo? E aí, a gente já começa com o que é o pronome,
né? E quais são aí as pessoas do discurso e tudo. Então eu já dei aí um parâmetro para vocês, esse início de análise. Nossa, eu tô com uma afta gigantesca na boca, então eu vou beber bastante água e vou falar um pouquinho mais devagar, tá bom, gente? Desculpa. Aproveitem e hidratem-se também. Já comecei me hidratando no início do vídeo, maravilhoso. Então eu vou beber bastante água e vou falar um pouco mais devagar do que normalmente eu falo, porque dói muito. Eu tô com, ela tá bem grande, tá debaixo da língua e logo aqui no final da língua. Então, inclusive, vai pra garganta, né? Isso é muito doce na pandemia. Ai, que merda. Então, o que é o pronome? Pronome é uma classe variável, né? Se a gente fala de classe de palavra variável, a gente está falando que tem aí uma diferença, ela vai se adequar às demais palavras que estão em volta dela, certo? Então ela é uma variável, né, uma classe de palavra variável, gênero, número e pessoa. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de masculino e feminino na língua portuguesa. Quando a gente está falando de número, a gente está falando de plural e singular. E quando a gente está falando de pessoa, a gente está falando de primeira, segunda, terceiras pessoas do discurso, tanto no singular quanto no plural, que a gente fala de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, né? Algumas gramáticas trazem assim e outras gramáticas trazem primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural, que acompanha ou representa o substantivo. Acompanha porque pode ser um pronome demonstrativo, este carregador, né? Este carregador, então um pronome demonstrativo, este carregador, no caso, né? Eu posso substituir. Luiz é professor. Ele é professor. Então, esse ele já não é mais um pronome demonstrativo, ele está substituindo o nome. Portanto, ele é um pronome pessoal. Então, ele pode tanto acompanhar quanto representar. E não só um substantivo, né? Ele pode também... obviamente que ele vai fazer isso com os substantivos, né? Normalmente. Mas ele pode seguir outras classes de palavras, igual, por exemplo, o artigo, ele pode seguir outras classes de palavras também. Serve para apontar uma das três pessoas do discurso ou situá-lo no espaço e no tempo. E aí a gente tem aí as três pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira se refere àquela que fala, então, eu te dei aí alguns exemplos, né, de pronomes. Eu, me, mim e meu. Segunda pessoa, com quem se fala, tu, te, ti e teu. E terceira pessoa é a pessoa que é de quem se fala, né? Uma terceira pessoa. Então, ele, ela, se, si e seu. Então aí a gente já tem mais ou menos uma ideia de como vai caminhar esse conteúdo de pronome, certo? Exemplos. Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltado. Então, primeiras pessoas aí, porque eu que estou falando. Então, minha carteira estava vazia quando eu fui assaltado. Tua carteira estava vazia quando tu foste assaltada. Segunda pessoa, estou falando para alguém, né? Isso, tua carteira, estou apontando o fato para alguém. A carteira dela, uma terceira pessoa, estava vazia quando ela foi assaltada. Então, eu estou conversando com alguma pessoa e estou falando de uma terceira pessoa. Há no português 6 espécies de pronomes. Então, vamos lá. Pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. As pessoas se confundem demais com alguns. As pessoas se confundem demais com os pessoais, né? Com os demonstrativos quando vão usar numa redação, por exemplo, né? Esse, este, desta, dessa. E também com os relativos, né? Que às vezes vocês usam coisas que não são pronomes relativos, ou vocês confundem pronome relativo com conjunção integrante, por exemplo. Então a gente vai falar também um pouquinho disso aqui, a gente já tira algumas dúvidas que eu sei que vocês vão estar se perguntando durante esse vídeo, tá? Pronomes pessoais são aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou nós, usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a quem se dirige e ele, ela, eles ou elas
para fazer referência à pessoa ou às pessoas de quem fala. Os pronomes pessoais variam de acordo com as funções, isso daí é importante. Variam de acordo com as funções que exercem nas orações, podendo ser do caso reto ou do caso oblíquo. Caso reto, eu, tu, nós, vós, eles, ele, né? Caso oblíquo, me, te, vos, tá bom? Então, presta atenção. Ficou até estranho ficou meio cacofônico, né? Me, te, vos. Ficou feio, mas já falei, não tem como editar, porque aqui é ao vivo, não tem como editar, tá? E eu sempre me policio para não fazer essas coisas e eu fiz. Oh, Jesus. Pronomes pessoais retos e oblíquos, os retos. Pessoal, eu tô lendo mesmo porque eu sei que isso começa a fixar um pouco mais na cabeça de vocês. Eu sei que tem aqui o slide, que eu estou lendo o slide, porém, essa leitura, ela faz parte dessa aula porque pronome normalmente é uma coisa que a gente precisa ver detalhadamente e digamos que se sofre um pouquinho com isso, tá bom? Então, os retos, eles assumem na oração sujeito ou predicativo do sujeito. Então, nós lhe ofertamos flores, eu não cansei de correr. Então, eles assumem aí normalmente o papel de sujeito, né? Inclusive, botei bem grande aí de verdinho para vocês, ó. Pronome reto marca o sujeito da oração, pronome oblíquo marca o complemento da oração. Há anos ele não se move tão rápido, complemento do verbo mover. E por que se cita antes de move? Vamos ver daqui a pouco com colocação pronominal. Porque eu tenho uma partícula, uma palavra, uma expressãozinha ali, ó. No caso, uma palavra, um advérbio, né, de negação, que puxa o meu pronome. A gente vai ver essas regras daqui a pouco de uma maneira bem rápida. Ofertaram-nos flores, não pode começar a frase com pronome oblíquo, por isso que ele está depois de ofertar. Olha aqui, ó. E ele vai complementar o verbo. Ofertaram flores a quem? A nós. Tá vendo que ele substitui a nós? Pois é, vamos lá. Átonos e tônicos. Isso daqui, pessoal, é para vocês entenderem aonde ele vai, certo? Aonde ele vai. Então, os átonos, eles não são precedidos por preposição e os tônicos são sempre precedidos por preposição. Aí vocês têm que conhecer preposição. A gente teve uma aula de preposição já, certo? Então, é igual o caso do min, né? Que às vezes as pessoas usam no lugar errado. E se vocês notarem, normalmente esses usos não têm preposição. Portanto, o min ele não pode estar ali. Aí eu, inclusive, trouxe um exemplo para vocês desse min, ó. Você comprou esta blusa para mim. Note que ele está no final da frase, né? É uma das características, né? Final da frase e antecedido por preposição. Olha o átono. Eu comprei-o, ele tá junto, tá vendo? Ó, de um verbo. No caso aqui, como eu tenho uma colocação pronominal. O que é essa colocação pronominal? Ênclise, próclise e mesóclise. No caso aqui eu tenho uma ênclise, portanto ele vai vir com hífen. E ó, o diretor ligou para alguém, certo? Então ficar bem atento. Átonos sem preposição, tônicos com preposição. Inclusive coloquei algumas aqui para vocês, ó, tá? E aqui eu dividi para vocês as pessoas do plural e do singular para vocês poderem vir aqui sempre analisar. Ah, uma coisa importante, para vocês não terem que ficar ligando o vídeo toda hora, assistindo o vídeo toda hora, eu vou pedir para que Caiozinho, viu? Coloque aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês clicarem, poderem baixar estes slides e uma lista de exercícios com já as respostas embaixo comentadas, tá certo? Sobre pronomes, preposições e conjunções, beleza? Vocês já assistiram algumas aulas dessas, eu também já falei sobre isso, então não vai ser difícil. Sobre essas três classes de palavras, que inclusive estão dentro do nosso simulado, caem no nosso simulado, certo? Então, prestar bastante atenção nisso. Então, eu vou colocar lá o link com a senha para vocês descarregarem os arquivos de exercícios e também esses slides, se vocês quiserem analisá-los melhor e poder fazer os exercícios com eles aí em mãos, tá bom? Para vocês não terem que ficar assistindo o vídeo toda hora.
Beleza? Vamos lá. Colocação pronominal, próclise, ênclise e mesóclise. Lembrando que a mesóclise, ela já não faz tão parte assim de nós, né? Mas pela característica do uso mesmo, do tipo de verbo que é usado. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, olha. A colocação pronominal é o estudo da colocação dos pronomes oblíquos átonos em relação a algum tipo de verbo. Então, ele vai estar relacionado a algum tipo de verbo. Eles vão encarar 3 posições, que é a próclise, a ênclise e a mesóclise. Próclise, antes do verbo, pró-ânclis, ânclis, antes. Mesóclise, dentro do verbo, meio, né? E ênclise, depois do verbo, certo? Então, a gente vai ver algumas características dessas. Vocês precisam se preocupar com isso agora? Não necessariamente. Mas já é bom a gente dar uma adiantada nesse conteúdo, já que a gente está falando de pronome, beleza? É igual quando a gente está falando de regência, que a gente entra um pouquinho em crase e tudo mais. Próclise. Usamos a próclise nos seguintes casos. Com palavras ou expressões negativas, não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem, de modo algum. Então a gente puxa o pronome para antes do verbo. Então, nada me perturba. Nada é a palavra negativa, me é o pronome e depois vem o verbo perturba. Vocês podem ver que está sempre acontecendo isso aí. E eu vou lá para a última para vocês verem que existe um pronome, mas também existe a palavra negativa. Ó. Ela nem se importou. Ela nem, olha o nem aí, que é uma palavra negativa, se é o pronome nesse caso, e importou o verbo. Né? Então ele não está depois do verbo, nem no meio do verbo, ele está antes do verbo. 2, com conjunções subordinativas. Quando, se, porque, que, conforme, embora, logo e que. Quando se trata de comida, subordinativos no caso aqui, ela é adverbial. Quando se trata de comida, ele é expert. É necessário, aqui no caso é uma substantiva, é necessário que a deixe na escola. Né? Fazia a lista de convidados conforme me lembrava dos amigos sinceros. Aqui no caso é uma adverbial também. Como que eu sei disso? Adverbial porque ela dá uma ideia de temporização, ou de concessão, ou de comparação. Tem essas ideias, né, distintas aí. E eu uso algum tipo de pronome nesse caso mais específico para dar essa ideia. Então, quando, de tempo, conforme, de conformidade, de estar de acordo. Né? Já a segunda aí é uma substantiva porque eu tenho o verbo de ligação, ó, eu tenho a complementação necessário, mas eu não tenho sujeito, né? Quando a gente vai analisar uma oração subordinada substantiva, a gente vai seguir aquela ordem do sujeito, verbo e complemento. O que estiver faltando na minha oração principal, eu vou procurar na minha oração subordinada. No caso aqui, o que está faltando na minha oração principal, que seria é necessário? Está faltando o sujeito, então eu vou achar esse sujeito na oração subordinada, que é que a deixe na escola. Então esse que é um pronome relativo e esse a é o sujeito que eu estou procurando, deixe na escola. Então tem até o verbo aí, vocês vão ver que tem período composto, ou seja, tem mais de um verbo, são 2 verbos no caso, e eu complemento a minha primeira oração aí, no caso, que é a oração principal e a oração subordinada logo depois, tá? Mas isso é um conteúdo também pra gente ver mais pra frente em sintaxe, não é pra morfologia, já que a gente tá só na parte de morfologia. Advérbios. Lembrando que colocação pronominal também é uma parte de sintaxe. Só que eu resolvi já colocar e adiantar um pouco, não tudo, mas um pouco, justamente porque a gente está falando de pronome. Então eu acho importante vocês já buscarem aí na mente de vocês o estudo dessas funções para facilitar mais para frente quando a gente estiver falando de sintaxe, que é uma área que eu amo de paixão. Advérbios. Aqui se tem paz, aqui advérbio, sempre, talvez. E vocês podem ver que o pronome está logo depois, antecedendo o verbo. Observação, se houver vírgula, vou dar o exemplo, aí é uma pausa essa vírgula. Essa pausa vai fazer com que o advérbio não interfira interfira na colocação, interfira na colocação pronominal. Então ele vai deixar de ser próclise, e vai passar a ser ênclise, porque eu tenho uma pausa antes da minha colocação. Então, aqui
vírgula, trabalha-se. Então eu não vou colocar aqui se trabalha. Não, aqui, vírgula, trabalha-se. Essa vírgula impede, cadê? Essa vírgula aqui, ó, impede que o meu se esteja logo depois do advérbio. E sim, ele vai estar depois do meu verbo. Isso é muito importante, inclusive para a redação aí, tá certo? Então prestar bastante atenção. Com pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Alguém me ligou, indefinido. A pessoa que me ligou, relativo. A gente já teve um exemplo disso lá atrás. Isso me traz muita felicidade. Em frases interrogativas. Inclusive, eu até me lembrei agora que eu até fiz uma merdinha aqui. Eu disse para vocês que isso daqui é um pronome relativo, não foi? Não é, gente. É uma conjunção. Desculpa, tá? A gente tem que saber aí a diferença de conjunção integrante e pronome relativo. Me perdoe. Conjunção integrante é aquela que vai complementar, ela vai ajudar a complementar a ideia do verbo ou de alguma palavra. O pronome relativo aqui no caso, desculpa, ele vai relativizar a pessoa que me ligou. Quem me ligou? Uma pessoa, né? Então ele vai retomar, né? É diferente de agregar, né? Ele vai retomar o pronome relativo. A conjunção integrante, ela vai complementar, né? Que é o caso desse exemplo aqui, ó. Ela é necessário o quê? Que a deixe na escola, que deixe ela na escola, tá vendo? Então é diferente, me perdoem, ainda bem que deu tempo de consertar, tá bom? Em frases interrogativas, quanto me cobrará? Quanto me cobrará? Olha o verbo depois do pronome. Em frases exclamativas ou optativas, a gente normalmente não fala sobre isso, né? Em frases. Deus o abençoe, exclamativa. Macacos me mordam. E Deus te abençoe, meu filho. Né? Então vamos lá. Ou optativas que exprimem desejo, tá certo, meus anjinhos? Que é o no final aí do... a última, por exemplo, fala bastante sobre isso. Com o verbo no gerúndio antecedido de preposição em. Em se plantando, olha aí, ó, preposição em e gerúndio. O que é um gerúndio? Ó, pra você ver como é que a língua portuguesa, tudo tá entrelaçado. Gerúndio é um verbo terminado em NDO. Então, em se plantando, tudo dá. Em se tratando de beleza, ele é campeão. E com formas verbais proparoxítonas. Proparoxítonas, toda a palavra é acentuada. Nós o censurávamos. Proparoxítona. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então é de trás para frente essa análise. Mesóclise, só tenho dois motivos para usar mesóclise. E assim mesmo, a gente não usa tanto assim, ó. Usada quando o verbo estiver no futuro do presente, então vai acontecer. Então, quer dizer, vai acontecer isso, então, amarei, amarás, ou no futuro do pretérito, ia acontecer, mas não aconteceu, amaria e amarias. Convidar-me-ão, olha aí, então, vamos para análise. Quem usava muito isso é o ex-presidente do Brasil, né, Temer. A gente não precisava falar sobre ele, mas... era uma característica dele, né? A pessoa chega e fica um pouquinho triste para falar. Hidrate-se. Convidar-me-ão para a festa e convidar-me-iam para a festa. É até difícil de falar. Note que eu tenho... como é a construção da mesóclise, na verdade, tá? Isso vai acontecer sempre. Eu tenho o verbo no infinitivo. Então, o que é o infinitivo? Terminado em AR, ER, IR. Eu tenho o pronome que eu quero... a quem eu quero me referir. Né? No caso aqui sou eu. Então, me, usei primeira pessoa, me. E a terminação do verbo ou do futuro do presente ou do futuro do pretérito. Certo? Então, convidar... infinitivo, pronome no meio, que eu selecionar, e a terminação. Se houver a palavra atrativa, ou seja, aquelas todas que a gente viu de próclise,
a gente vai usar próclise. No caso, o não aqui, ó, eu peguei a mesma frase, né, a primeira aqui, ó, e troquei para vocês, ó. O não, ele é uma palavra atrativa, não é? Então ela vai ficar em cima dessa regra da mesóclise. Convidarão para a festa. Me convidarão. Então, do meio ele passou para antes do verbo. Tá ligado, gente? Então só tem esses dois momentos que vocês usam mesóclise, tá? E se caso, assim mesmo, ainda tiver uma outra regra, que é o caso da palavra atrativa, por exemplo, vocês não usam mesóclise. Vamos lá. Ênclise. Ênclise de verbo no futuro e particípio está sempre errada. Tornarei-me, tinha entregado-nos. Fica até feio de falar. Mas a ênclise do verbo infinitivo sempre está certa. Entregar-lhe, não posso recebê-lo, né? Lembrando que recebê-lo estaria no infinitivo. Tá no infinitivo, mas eu tiro o R por causa da construção aqui do lo, tá certo? Outros casos, verbo no início de frase, né? Eu não posso começar com o pronome oblíquo, então entregaram-me. Verbos no imperativo afirmativo, comportem-se, tô mandando. Como eu falo normalmente. Mas na verdade eu já mando calar a boca, né? Olha eu revelando aqui minhas táticas. Com o verbo no gerúndio, saiu deixando-nos. Com o verbo no infinitivo impessoal, aquele que não tem sujeito, convém contar-lhe tudo, convém contar a alguém, né? Sem sujeito aí. Se o gerúndio vier precedido de preposição ou de palavra atrativa, ocorrerá a próclise. Então a próclise sempre é a regra principal quando tiver essas palavras. Então, ó, em se tratando de cinema, então já passei o pronome para antes de tratando, que é verbo. Saiu do escritório não nos revelando. A gente já tinha visto essas regras, né? Pronomes pessoais, vamos lá. Então, como eu divido os pronomes pessoais? Eu tenho os retos aqui, ó. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eu tenho os oblíquos, que são átonos ou tônicos, usados sem preposição, usados com preposição. Então, eu já dividi a tabelinha aqui para vocês. Tirem foto, eu deixo. Tá? Tiraram? Beleza, vamos passar. Pronomes de tratamento, pra gente andar logo. Já tem 27 minutos, gente. Pelo amor de Deus. Pronomes de tratamento são nomes que constituem formas corteses de tratamento, expressões de reverência, títulos honoríficos, etc. São pronomes como outros quaisquer, inclusive empregados da mesma forma, porém utilizados em situações formais específicas. Muita gente confunde isso, principalmente na escrita de carta. Então o pronome de tratamento ele também é importante neste quesito, tá? Quando vocês vão construir aí uma carta. Então aqui, olha, notem que a gente tem os pronomes de tratamento, como são as abreviaturas no singular e no plural, e os usos. Vou ler todos? Não, porque eu não sou obrigado, tá? Quem é o estudante é você, não sou eu. Quem tem que saber é você, não sou eu, tá bom? Na verdade, eu tenho que saber também. O você aí, olha, eu acho interessante a abreviatura de você. E a gente usa, né, uma abreviação nas redes sociais muito informal, de fato. Olha como é a abreviatura de vocês sabiam disso? E a gente usa substituindo tu normalmente, né? E aí a gente tem senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência, né, que os deputados, o presidente, tudo usa bastante. Vossa eminência para os cardeais, vossa alteza, eu sou rei. Né? Paciência. Paciência. Ah, na verdade é vossa majestade. Na verdade, rei é meu pai. Eu sou um príncipezão, sou grande, né? Vossa reverendíssima, muito bom. Né? Vossa paternidade. Paternidade é sacanagem, mas tudo bem. Então, tem aí todos os pronomes para vocês, tá bom? Decorar, basicamente, tá bom? Não tem muito o que fazer, não. Então tem que saber pelo menos aí o senhor. Eu acho que tem alguns usos, mas que normalmente as provas vão solicitar mais, se caso pedir uma carta, por exemplo. Então, o senhor e senhora, a vossa senhoria, a vossa excelência. Então eu acho que esses primeiros aí, normalmente, eles são mais usados quando se trata de prova. Tá? Eita, meu computador mexeu, por isso que balançou assim, tá, gente?
Então esses 4 primeiros aí, o você nem tanto, mas o senhor, senhora, vossa senhoria e vossa excelência, esses 3, eles normalmente são mais utilizados quando se pede alguma coisa em prova, tá? Pronomes de tratamento, como eu uso vossa excelência e sua excelência, os pronomes de tratamento que possuem o vossa são empregados em relação a com quem se fala. Então, espero que vossa excelência, senhor ministro, compareça a esse encontro. Vossa excelência, compareça a este encontro. Emprega-se o sua quando se fala a respeito da pessoa. Todos os membros da CPI afirmaram que sua excelência, o presidente da República, agiu com propriedade. Ele não está ali no ambiente, eu não estou falando com ele, eu estou falando dele. Tá? É diferente. Com ele e dele. São coisas diferentes. Vou pular, depois vocês dão uma olhada no material sobre as letras maiúsculas e minúsculas aqui. Tá bom? São palavras que, ao indicar... Aí eu já estou no possessivo. São palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, o possuidor, acrescentam a ela a ideia de posse de algo, coisa possuída. Este caderno é meu. A forma do possessivo depende da pessoa gramatical a que se refere. Então, ele trouxe seu apoio e sua contribuição naquele momento difícil. Então, ele vai mudar aí de acordo com o objeto da pessoa que está falando. Tá bom? Esses são os possessivos, divididos em singular e plural e as pessoas do discurso. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seu e sua. Prestem muita atenção, gente, na segunda pessoa e na terceira pessoa, ó. Principalmente se tratando... Ó, note que a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural é a mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa, prestar bastante atenção, beleza? Mas eu mudo aqui, ó, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, presta atenção. Pronomes demonstrativos, já tem a tabelinha aqui, ó. E aí é muito importante, porque vocês normalmente usam para retomadas. Você deveria ouvir este disco de vinil. Note que eu estou falando o objeto ele vem depois na minha frase, então é este. Quando vier antes, esse. Para aí quem está falando sobre redação, já que a gente está falando também do uso de redação, né? Então é importante que vocês saibam essa diferenciação. Esse para o que eu já falei, então é retomada. Este, porque eu ainda vou falar, então eu estou antecipando. Prova disso é o uso aí, ó, este, esse e aquele. Também são pronomes demonstrativos. O, a, os, as, vale a isso, aquele, aquela. Imagina o que já sofreu, aquilo que ele já sofreu. Mesmo e próprio. Eu mesma vi a cena repetir-se. Tal e semelhante, né? Substituindo aí esse, essa e aquela. Em tais ocasiões, ou seja, em tal, né, ocasião, ou nestas ocasiões, vocês podem ver, nessas ocasiões eu posso até substituir, é preciso prudência, eu posso substituir por essas, olha aí nesse caso. Emprego do pronome demonstrativo em relação ao espaço. Este, esta e isto indicam pessoas que estão perto do que se fala. Este relógio de bolso que eu estou usando pertenceu ao meu avô. Este relógio de bolso que eu estou usando está próximo de mim, de quem está falando. Esse, aquele é de quem se fala. Mamãe, passe-me essa revista. Está perto da mãe, não está perto de mim. Aquele, aquela, de uma terceira pessoa, digamos assim. Ou seja, indica distante tanto de quem falando, quanto da pessoa com quem se fala. Então, olhem aquela casa, né? Então, eu estou falando, a casa ela está distante tanto de mim, quanto da pessoa que está aqui próxima de mim, certo? Então, é muito importante isso daqui em redação. Tempo, olha aí. Esta tarde irei ao supermercado, quer dizer que eu ainda vou fazer aquilo. Né? Essa noite dormi mal, quer dizer, passou. Olha aí, passou. Né? Essa noite eu dormi mal. Então, a noite que passou eu dormi mal. E naquele tempo, aí mais distante ainda, ó. Naquele tempo, os jovens de família, então dá a impressão que está muito distante da gente. Né?
Ok, babies. Quando usados como referentes, aí, olha, arrasei, ó. São estes os assuntos que temos a tratar. Vou citar os assuntos. Olha aí, ó, é o que eu estava falando lá no início para vocês. O aumento dos salários, as férias dos funcionários e as horas extras. Então, eu ainda vou citar os assuntos. Então, estes. Quando já foi citado sua participação nas Olimpíadas de Matemática, isso é o que mais desejamos agora. O que a gente deseja mais agora? A participação. Então, eu já citei a participação antes. E este e aquela são empregados quando se faz referência a termos já mencionados, como se exemplifica a seguir. Pedro e Paulo são alunos que destacam na classe. Este, pela rapidez com que resolve os exercícios de matemática, e aquele que é o mais distante, ó, pela criatividade na produção de textos. Então, muito bom. Pronomes relativos, eu já falei sobre isso especificamente para você de uma aula, se não me engano. Então, aqui é só para vocês saberem mesmo o que varia, o que não varia, quais são os masculinos, femininos e quando usar. Tá bom? Lembrando que o pronome relativo ele pode ser substituído por outros pronomes relativos. Tá bom? Meu amor, amor de quem? Meu telefone não para de chegar na frente. Os pronomes relativos podem ser precedidos ou não por preposições. Eu enviei a meus amigos alguns cartões que eu mesma fiz. O rapaz a quem você pediu informações trabalha aqui. Pronomes indefinidos. Alguém, ninguém, né? Não vou ficar muito tempo aqui não, tá bom? Mas aqui tem uma tabelinha para vocês também, depois vocês dão uma olhada com mais intensidade aí, né? Para vocês olharem, mas tem bastante variedade. Coloquei bastante variedade para vocês nessa tabelinha aqui, ó. Singular, plural e os invariáveis. Alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, cada. Lembrando que alguns desses pronomes indefinidos é importante, justamente ao nome, indefinido. Cuidado quando vocês forem usar em redação, porque pode ter esse termo que você usar, esse pronome que você usar, pode trazer uma generalização à redação, e isso não é legal. Como tudo, nada. É igual a palavra coisa? Pois é, a palavra coisa não pode ser usada, tá bom? Pronomes indefinidos, aí ó, tem alguns locuções, na verdade, coloquei para vocês usarem. Tem alguns que vocês podem usar para fazer relações aí de argumentação, por exemplo, como tal qual, aqui ó, tal qual, né? Então é legal. Vou pular, tá bom? O emprego, depois vocês olham no material, vocês, beleza, ó. Vou falar um pouquinho. O indefinido algum, anteposto aqui tem umas regrinhas bem chatinhas, mas vamos lá. O indefinido algum, anteposto ao substantivo tem sentido afirmativo. E pós-posto, sentido negativo. Anteposto antes, pós-posto depois, tá bom? Algum caso teve ocorrência. Afirmativo. Isso é importante para a redação também, ó. Motivo algum me fará desistir de você. Negativo, ó. Motivo algum, ou seja, nenhum, né? Ó, o indefinido cada não deve ser utilizado desacompanhado de substantivo numeral. Receberam R$10 cada um. E o qualquer vieram pessoas de quaisquer origens. Então, plural, ó, quaisquer. O plural ele acontece no meio, ele não acontece no final, como a maioria das palavras. E aqui eu tenho outras, ó, todo e toda, certo, certas, certo como adjetivo, certas como plural, como pronome indefinido, tá bom? É importante que vocês olhem depois. E por último, os pronomes interrogativos, que, quem, qual e quanto, e algumas variações. Quem fez o almoço? Diga-me quem fez o almoço. Qual das bonecas preferes? Quantos passageiros desembarcaram? Tá? Então, gente, pronome é uma coisa... Eu acho que o que eu queria mais falar para vocês é o que eu acabei falando bem aqui. Isso aqui é os pronomes relativos, os demonstrativos, o uso, os indefinidos. Então, prestem bastante atenção nos relativos, nos indefinidos e nos demonstrativos. Eles são muito importantes para o desempenho de vocês
em redação, por exemplo, que é os focos da gente ensinar gramática, é falar bem, falar, né, de maneira que você possa adequar o teu vocabulário, é escrever bem ou de maneira que você possa adequar o seu vocabulário. Lembrando que já não existe mais essa questão de certo ou errado, e sim de adequado e inadequado. Então, focar bastante nisso, do que é adequado e do que não é adequado a determinadas situações. Beleza de Creuza? Muito antigo isso, né? Queria pedir para que vocês me sigam nas redes sociais. Olha a horinha do biscoito, biscoitinho para todo mundo, biscoito bolacha. Gostaria que vocês me seguissem nas redes sociais. Hoje eu estou um pouquinho desanimado por causa da afta, tá? Mas eu estou aqui, nunca me separarei de vocês. Olha eu usando próclise e nunca me separo de vocês, tá bom? Um grande beijo, sigam as minhas redes sociais, tá aqui embaixo para vocês, eu, Luiz Reis, em todas, tá bom? E beijo para vocês, até a próxima quarta-feira, e não esqueçam que domingo, dia 30, domingo agora, dia 30, simulado, tá certo? Qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram e façam perguntas. Eu vou abrir agora uma caixinha de perguntas, agora, né? Esse vídeo saiu às 14 horas, agora deve ser 14h40 e pouco, mais ou menos, né? E eu vou colocar uma caixinha para vocês de perguntas lá, tá bom? Vocês sabem que isso tá como live, mas eu já gravei, normalmente eu gravo um dia antes, 2 dias antes, essa aula que apesar dela estar como live para vocês no início, depois ela fica aqui para vocês, tá? Vou deixar aqui na caixinha de descrição para vocês o link para vocês baixarem tanto esses slides quanto a lista de exercícios. E além disso, vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, em que eu vou colher essas perguntas e depois eu vou gravar um IGTV para vocês lá respondendo essas perguntas, tá bom? Antes do simulado, eu espero, tá bom? Grande beijo. Tchau. Sigam o Gato também. Tchauzinho.